Olá a todos, meu nome é Albert, eu sou aluno da disciplina de Eletrificação Rural do professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Eu hoje vou resolver o exercício 1 da unidade 2. O enunciado do exercício 1 é o seguinte: um secador elétrico de 5.500 watts será ligado num circuito contendo um condutor alimentador de cobre de 4 mm² a 17 metros de distância do quadro de distribuição da instalação. A resistência do secador é de níquel-cromo e possui comprimento de 2,5 metros. Supondo que esse equipamento possa ser adquirido nas tensões 127 volts ou 220 volts, mencione para o dono da instalação as diferenças que existem nos dois aparelhos quanto. Aqui ele indica como está a instalação elétrica e vamos à primeira questão. Na questão A pergunta é a seguinte: qual é a corrente do sistema? Bom, o enunciado já nos deu as duas tensões e ele quer saber a corrente. Então aqui nós vamos usar a fórmula básica da potência, tá? Que inclusive a potência já está dada no enunciado para nós. Então vamos lá. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Como nós queremos saber a corrente, nós vamos ter que inverter essa fórmula. Ou seja, a corrente, vamos colocar aqui 1 para 127 e 2 para 220, será igual a 5.400 watts vezes divididos por 127 volts, que gerará um total de 42,5 ampere. Essa é a corrente 1. Só um esclarecimento, tá? Para quem não pegou, nós usamos a variante, que é corrente, é igual a potência divididos pela tensão. Vamos para a segunda corrente. Então pegamos os mesmos 5.400 watts e dividimos eles por 220. Ou seja, a corrente do sistema 2 será igual a 24,54 amperes. Lembrando que na tensão 127, há uma maior corrente, como demonstrado nos cálculos, então é aquela que está mais propenso a queimar e queimar mais vezes, exigindo uma maior manutenção. No item B do problema, ele gostaria de saber qual é a resistência elétrica do secador. Aqui vamos usar a primeira fórmula e usar a tensão 1 e tensão 2. E como resultado nós vamos usar a corrente 1 também do outro problema e a corrente 2. Vamos lá. Aqui antes nós vamos transformar essa fórmula. Essa fórmula vai ser um pouquinho diferente, vai ser a resistência do secador será igual a tensão divididos pela corrente. A resistência 1 de 127 será igual a 127 divididos por 42,5 amperes, que resultará numa resistência de 2,99 ohm. Para a resistência 2, que é de 220, nós usaremos o 220
divididos por 24,54 ampere, que dará um total de 8,99 ohm. Nesse caso, a resistência do secador com tensão 220 é mais econômica. No item C, o problema quer saber a resistência elétrica dos fios de alimentação. Para a letra C, sabemos que a seção do fio condutor é de 4 mm² e o Rho do cobre é igual a 0,0178 ohm/mm² por metro. Esse é um valor tabelado e é um valor dado no problema. Usaremos a fórmula Rho igual a resistência vezes a seção do fio divididos pelo comprimento e, portanto, a fórmula será a resistência será igual a Rho, que é a resistividade, vezes o comprimento divididos pela seção do fio. Sabemos que o comprimento até o quadro de distribuição é igual a 17 metros. Porém, como são 2 fios, esse valor será multiplicado por 2. Então, a resistência será igual a 0,0178, que multiplica 17 vezes 2, divididos por 4 mm². Esse valor será igual a 0,1513 ohm. Lembrando que, como trata-se de uma resistência elétrica dos fios de alimentação, não há diferença entre as tensões 127 e 220 volts, porque trata-se de um fio físico. No item D do problema, ele quer saber qual é a queda de tensão proporcionada nos fios quando o secador é ligado. Então vamos lá, sabendo que a variação da tensão é igual a corrente vezes a resistência. Vamos começar com 127 volts. A variação da tensão é igual a 42,5, que multiplica a resistência do fio, que é 0,1513, que foi o valor que nós obtemos no resultado da questão anterior. Esse valor será igual a 6,43 volts. Sabendo disso, nós dividimos os 6,43 por 127 e multiplicamos por 100 para sabermos a porcentagem de queda de tensão. Esse valor será igual a 5,06%, ou seja, ele tem 5,06% de queda de tensão. Para 220 volts, fazemos a mesma coisa. Variação da tensão é igual a corrente vezes a resistividade. Então, a corrente é 24,5, que é para 220, foi obtido no primeiro exercício. A resistência do fio é 0,1513, foi obtido no resultado anterior. E aqui nós temos que o resultado da queda de tensão é 3,70 volts.
Pegamos 3,70 volts e dividimos por 220. Isso dará, e multiplicamos por 100. Isso dará um total de 1,68% de queda de tensão. No exercício E do problema, ele quer saber qual o diâmetro da resistência do secador. Bom, aqui nós sabemos que o comprimento do fio dentro do secador é 2,5 metros. A resistência é de níquel cromo, a seção 4 milímetros quadrados e a resistividade do níquel cromo é 1 ohm milímetro por metro quadrado. Então usaremos as fórmulas descritas acima para poder fazer os cálculos do diâmetro do condutor. Para 127 volts, usaremos a primeira formulazinha lá, que é a seção é igual a resistividade vezes o comprimento divididos pela resistência. Esse valor da resistência foi obtido já também em exercício anterior. Aqui esse valor da seção será igual a 0,836 milímetros quadrados. Pegaremos então a fórmula do diâmetro variada e faremos o cálculo do diâmetro da resistência. Ou seja, a resistência para 127 volts será igual, o diâmetro da resistência para 127 volts será igual a 1,06 milímetros. Para 220 faremos a mesma coisa. Usaremos que a seção é igual a resistividade do material vezes o comprimento dividido pela resistência elétrica. Esse valor será 0,278 milímetros quadrados, a seção do fio. Agora, faremos o cálculo do diâmetro com a variação da fórmula. Então aqui nós temos que o diâmetro para 220 é 0,354 milímetros quadrados. Esse é o diâmetro da resistência. E por fim, a última questão do problema, o item F, ele quer saber o valor do gasto com energia, ou seja, o trabalho. Aqui ele põe uma observação. Ele quer supor que o equipamento trabalha 2 horas por dia em um mês de 30 dias e o preço do quilowatt-hora seja igual a 0,3879 centavos. Bom, então sabemos que o nosso aparelho vai funcionar 2 horas por dia, 30 dias. Vamos usar a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a potência vezes o tempo. Trabalho igual a potência, que é 5.400 watts, que era a potência do nosso aparelho do problema. Ele trabalhará 30 dias por semana e 2 horas por dia. Isso totalizará 324.000 watts-hora. Se nós pegarmos esse valor e dividir por 1000,
nós teremos o total em kWh, que será igual a 324 kWh. Se multiplicarmos esse valor de 324 kWh por 0,3879 centavos, que é o preço do quilowatt, nós teremos o consumo total do nosso aparelho. O preço do consumo do nosso aparelho será R$ 125,68. Bom, pessoal, então chegamos aí ao final da conclusão do exercício 1 da unidade 2. Espero que todos tenham aprendido, que possam entender essa fórmula simplificada de resolver o problema, e agradeço a todos pela paciência e pela atenção nessa resolução de exercício. Muito obrigado.